Salve, salve, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa viagem pela história da educação? Na aula anterior, falamos sobre a educação na era moderna, mais especificamente em contextos históricos como o Renascimento cultural e científico, Reforma protestante contra a Reforma católica e o Iluminismo, além de conhecermos as ideias e ideais de dois grandes pensadores, Comênio e Rousseau. Vocês se lembram que na aula passada eu disse que teríamos um capítulo inteirinho para nos dedicarmos à aprendizagem acerca da Companhia de Jesus, liderada por Inácio de Loyola, que criou um sistema de ensino que originou o modelo de educação brasileira? Se lembram disso? Então, nessa unidade, iremos adentrar na história da educação brasileira, começando pela educação no Brasil colônia e, posteriormente, no Brasil império. O nosso objetivo nesta unidade será levar vocês a compreenderem o processo em que ocorreu a construção da história da educação brasileira e reconhecer as diferentes formas educacionais e legais na história do Brasil, identificando as características da educação jesuítica e pombalina no período da colonização brasileira, assim como das características ocorridas no período monárquico. Antes de adentrarmos na história da educação em si, convém falarmos um pouco sobre o contexto vivenciado nesse período. E aqui nos referimos a um em específico, a expansão marítima comercial europeia, ocorrida entre os séculos XV e XVI. Lembrando que esse foi um dos maiores acontecimentos da era moderna. Vocês já estudaram sobre a famosa expansão marítima comercial europeia, não é mesmo? Vamos relembrar os seus principais objetivos? De olho no slide para sabermos um pouco mais sobre a expansão marítima europeia. A expansão tinha por objetivo obter riquezas, tanto pela exploração da terra como pela escravidão de outros seres humanos. Tinha a pretensão de expansão territorial, queria também a difusão do cristianismo e aventuras e superação do perigo do mar. Então, pessoal, o que nós podemos ver? Que a expansão marítima comercial foi uma união de interesses entre diversos segmentos da nossa sociedade. Eu gostaria de lembrar vocês que essas aventuras e superação dos perigos do mar são pautadas em várias lendas acerca que o mar tinha um fim, não se conseguia ir além do que aquilo que os olhos poderiam alcançar, dentre outras coisas. Podemos observar que essa expansão marítima era motivada pela ampliação nos negócios da burguesia, pela busca do enriquecimento, pela necessidade do poder real de estender suas posses para além-mar e ainda para que a Igreja Católica pudesse encontrar mais fiéis, uma vez que a Reforma Protestante estava a todo vapor nesse período. Como resultado dessa expansão, continentes inteiros foram conquistados e explorados pelos europeus, que se sentiam superiores às demais nações descobertas. A necessidade da propagação da fé católica aliou-se às demais necessidades do período, culminando com a necessidade de educar os povos recém-descobertos para a conversão. Assim, a educação entra em cena, levada a cabo pelos jesuítas, exercendo a hegemonia da mesma nesse período. Mas como tudo isso ocorreu? Vamos conhecer um pouco mais sobre o período educacional jesuítico no Brasil? Vamos lá? De olho no slide para sabermos um pouco mais sobre o período jesuítico no Brasil. Ocorreu de 1549 a 1759. Os jesuítas foram considerados os primeiros educadores brasileiros. Foram comandados primeiramente pelo padre Manuel de Nóbrega. Posteriormente tivemos outros, mas cabe ressaltar o papel do padre Manuel de Nóbrega. Tinha por missão difundir a ideologia cristã e aumentar os domínios do reino. A educação nesse período foi utilizada como veículo de dominação.
Então, pessoal, como vocês puderam perceber, foram 210 anos à frente da educação brasileira. Esse período compreende desde a chegada dos jesuítas ao solo brasileiro, em 1549, junto com o governo geral, comandados pelo padre Manuel de Nóbrega, até a sua expulsão, em 1759. A missão dada aos jesuítas foi difundir a ideologia cristã por meio da educação, para se tornar mais fácil a dominação dos nativos recém-descobertos, assim como contribuir para o aumento dos domínios do reino, uma vez que, quanto menor a resistência, maiores seriam as conquistas. Uma dica bacana para que você possa imergir nesse Brasil aqui falado e conhecer de perto o trabalho dos jesuítas é o filme A Missão, dirigido por Roland Joffé. Vale a pena conferir, pessoal. Bom, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre esse início da educação brasileira, vamos agora conhecer um pouco mais sobre a influência jesuítica em nossa sociedade. Vamos lá? Qual seria a proposta de educação criada pelos jesuítas para o nosso país? Manuel de Nóbrega, líder dos jesuítas, forjou um plano de ensino para a nossa nação. Esse plano fundamentava-se no ensino do português, na doutrina cristã e no ensino da leitura e da escrita. Essa modalidade ficou conhecida como ensino básico. Após essa primeira etapa de estudos, o aluno ingressava no estudo da música instrumental e do canto orfeônico, um tipo de canto coletivo amador, tendo esse nome em homenagem a Orfeu, deus da mitologia grega, que encantava e amansava as feras com sua música. Após essa etapa de estudo, o aluno encontrava-se pronto para prosseguir seus estudos de gramática, completando depois sua formação nas universidades europeias. Os alunos que não tinham condições ou pretensão de continuar seus estudos poderiam finalizá-los com o aprendizado de uma profissão ligada à agricultura. Diferentemente do que se pensa, as escolas dos jesuítas não se limitaram apenas ao ensino das primeiras letras. Simples e chique, não é mesmo, pessoal? Mas quais os outros cursos que existiam nesse período aqui no Brasil? Vamos conhecê-los? De olho no slide para sabermos um pouco mais sobre os cursos existentes no Brasil. Nós tínhamos aqui curso de letras e filosofia, que eram considerados secundários. E tínhamos também o curso de teologia e ciências sagradas, consideradas de nível superior, destinados à formação de sacerdotes. No curso de letras, estudava-se gramática latina, humanidades e retórica. Já no curso de filosofia, eram prioridades os estudos de lógica, metafísica, moral, matemática, ciências físicas e naturais. Ao adotar a educação como sua missão, a Igreja Católica tinha por objetivo impedir o avanço de novas crenças, pois viam na leitura, ou passaram a ver, a possibilidade dos fiéis terem contato direto com as leituras bíblicas e, assim, manter viva a sua fé católica. Cabe ressaltar, pessoal, que a Escola das Primeiras Letras, aqui no Brasil, foi um dos instrumentos utilizados pelos jesuítas para o alcance dos objetivos, que era a difusão e a conservação da fé católica entre os senhores de engenho, colonos, negros, escravos e índios. A atuação jesuítica no Brasil teve um caráter ambíguo, pois educavam e instruíam os filhos da elite colonial, ao passo que buscavam colonizar o índio e o negro, especialmente o indígena, oferecendo uma educação excludente. Para uns,
era a possibilidade de domínio por meio do conhecimento. Para os outros, era o ser dominado pela aceitação e subserviência. Outro fato ambíguo, a escolarização jesuítica voltava-se mais para a exposição e a divulgação da doutrina católica, ou seja, a catequese. Tinha por base de leitura os textos da Bíblia Sagrada. Eram também esses suportes para as práticas educativas orais. Entretanto, engana-se quem pensa que essa educação imposta pelos jesuítas foi prontamente aceita, pois não foi. Os indígenas, especialmente as crianças, não se submeteram com facilidade à cultura proposta pela Companhia de Jesus. Ressaltamos que a ação educacional dos jesuítas sobre os indígenas se resumia à cristianização e à sua pacificação para que se tornassem dóceis, facilitando seu engajamento no trabalho agrícola, mas nem sempre foi acatada com louvor. A forma de ensinar dos jesuítas também sofreram grandes críticas. Segundo Aranha, 1990, uma das características mais criticadas do ensino proposto por eles foi a separação entre a escola e a vida. Os jesuítas mostravam-se excessivamente conservadores, mantendo-se indiferentes às controvérsias do pensamento filosófico moderno. Eles não buscavam relação do que ensinavam com as questões cotidianas, o que dificultava a aprendizagem. A concretização da ação escolarizadora dos jesuítas no Brasil foi a criação dos colégios. Esses se direcionavam principalmente à formação da elite dirigente colonial. Em seus ensinamentos, os jesuítas menosprezavam o estudo da história e da matemática. Como pode? Consideravam essas ciências como vãs. A metodologia adotada no desenvolvimento e estudo dos textos não permitia que os alunos desenvolvessem o espírito crítico. O ensino universalista e muito formal dos jesuítas distanciava os alunos da vida prática. Por quê? Porque era voltado para a formação do homem erudito. Eles cultuavam as belas letras e o saber por saber. O que não nos assusta, não é mesmo, pessoal? Vamos pensar. Como o ensino voltado para a propagação e disseminação da fé católica iria permitir a criticidade de seus alunos? Se fosse o contrário, seria alimentá-los contra aqueles que lhe proporcionam a educação. Assim, consideramos, no mínimo, sensata a atitude dos jesuítas, ainda que não concordemos com ela. Precisamos compreender que essas atitudes são frutos de um período e contexto vivenciado. Portanto, o respeito a elas torna-se imprescindível, independente de aceitarmos ou concordarmos. Esclarecemos ainda que, no período jesuítico, no que se refere à educação primária, tanto no Brasil como em quase toda a Europa, ficava aos cuidados das famílias. Porém, os que tinham a condição financeira melhor optavam por pagar um preceptor ou delegar a um parente mais letrado o ensino das crianças. Ainda sobre as escolas jesuíticas, cabe ressaltar que eram regulamentadas por um documento escrito por Inácio de Loyola, denominado Ratio Studiorum. Mas o que foi o Ratio Studiorum? Vocês já ouviram falar sobre ele? Sabem do que se trata? Vamos conhecer um pouco mais? De olho no slide para conhecermos um pouco mais sobre o Ratio Studiorum. Foi um plano e organização de estudos da Companhia de Jesus. Constituiu-se numa sistematização da pedagogia jesuítica.
era fundamentado em experiências vivenciadas no Colégio Romano. Tinha por objetivo instruir o jesuíta docente sobre a natureza, extensão e obrigações do seu cargo. Continha 467 regras destinadas às atividades do ensino jesuítico. Interessante observar, pessoal, a extrema organização da Companhia de Jesus ao elaborar um documento regulamentador das práticas educacionais desse período. Cabe ainda ressaltar que no Ratio Studiorum recomendava-se aos professores que nunca se afastassem do estilo filosófico de Aristóteles e da teologia de São Tomás de Aquino. Outro importante ponto a se destacar é que a estrutura pedagógica das escolas do Ratio Studiorum eram idênticas à de nossas escolas do Brasil contemporâneo, já que os alunos aprendiam em salas de aula, divididos em níveis, ou seja, classes, e realizavam provas. Bem próximo da nossa realidade educacional, não é mesmo, pessoal? Então, torna-se inquestionável a importância da Companhia de Jesus e, consequentemente, dos jesuítas para a educação brasileira. Tudo o que foi realizado pelos mesmos ficou registrado na história, perpassou o tempo e deixou resquícios e heranças preciosas para a nossa atualidade. Entretanto, no ano de 1759, novas configurações políticas, econômicas, culturais e sociais levaram a novos desdobramentos. Dentre muitos, destacamos aqui a expulsão dos jesuítas do Brasil. O Marquês de Pombal, então primeiro-ministro de Portugal, responsável por tal feito, percebeu que a educação jesuítica não convinha mais aos interesses portugueses, pois através da escolarização, os jesuítas tinham por objetivo primeiro servir os interesses da fé. E Pombal pensava em organizar a escola para servir aos interesses do Estado. A educação que havia sido utilizada pelos jesuítas como meio de submissão e domínio político passava a ser vista como responsável pelo descompasso entre o governo português e o restante da Europa. O Marquês de Pombal, influenciado pelas ideias iluministas, pretendia modernizar o ensino brasileiro, libertando do obscurantismo que imprimiram os jesuítas. Assim, diante dos acontecimentos, os jesuítas, não sendo mais necessários ao reino e suas missões, são expulsos dos domínios de Portugal, ou seja, são expulsos do Brasil. Na época da expulsão, existia no país aproximadamente 18 estabelecimentos de ensino secundário, 25 escolas de saber ler e escrever, 12 seminários, além de um colégio e um recolhimento feminino. Só para termos a dimensão do trabalho realizado pelos jesuítas no quesito ensino em nossa nação. Vocês devem estar se perguntando, mas Maria Clarice, você está defendendo os jesuítas? Não. Quem sou eu para me colocar no papel de advogada aqui? Meu papel é exatamente mostrar para vocês que nós não temos esse direito. Como já disse anteriormente, é inquestionável que os jesuítas agiram com interesse próprio, apregoaram uma educação excludente. Entretanto, é inquestionável também sua importância para a formação educacional do nosso país. Não é mesmo? Agora vamos conhecer um pouco sobre a educação na era pombalina? Aquela que substituiu a educação jesuítica? E aí, foi positiva ou negativa para o ensino no Brasil? Pombal conseguiu dar novos contornos à educação brasileira?
Essas e muitas outras questões tentaremos responder agora e durante nossas discussões no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho mais da nossa história? Com a expulsão dos jesuítas, a educação brasileira vivenciou uma grande ruptura histórica, num processo já implantado e consolidado como modelo educacional. Passou por momentos de crise, o que acabou provocando um retrocesso no já defasado sistema educacional brasileiro imperial. Em substituição às escolas dirigidas pelos jesuítas, foram instituídas por Pombal algumas aulas régias, sem nenhuma ordenação entre elas. Diante dessas mudanças instituídas por Pombal, uma das principais consequências trazidas para a educação brasileira foi a dificuldade de encontrar o professor preparado para desenvolver o ensino que rompesse com o ideal da educação jesuítica. Afinal, pessoal, boa parte dos professores aqui existentes possuíam formação jesuítica, ou seja, haviam sido alunos dos jesuítas e ainda tinham um pé atrás com essa nova forma de educar. Entretanto, ao longo dos séculos XVI e XVII e até meados do século XVIII, foi notável a expansão da educação no Brasil, tendo por base os colégios subsidiados pela coroa portuguesa e construído em locais diversos, como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas como ficou a educação brasileira na era pombalina? De olho no slide para sabermos um pouco mais sobre a educação brasileira na era pombalina. Pombal acreditava que a educação seria a solução para reerguer Portugal. Para isso, ele nomeia professores e estabelece planos de estudo e instrução. O ensino brasileiro é modificado para sistema de aulas régias de disciplinas isoladas. Há uma elaboração de um mapa com indicação das cidades, tipos de aula e números de professores necessários. Foram criadas nesse período 17 aulas de ler e escrever, distribuídas entre os 7 estados brasileiros. Observamos grandes mudanças, não é mesmo, pessoal? As aulas régias eram autônomas e isoladas, com o professor único, e não se articulava com as outras. Ou seja, as aulas régias eram avulsas e se destinavam a estudo do latim, grego, filosofia e retórica. Nas aulas régias, eram os próprios professores que se organizavam seus locais de trabalho e somente após colocar sua classe para funcionar é que requisitavam do governo o pagamento pelo trabalho do ensino. Em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o ensino brasileiro passa por novas modificações, uma vez que eram precisos adaptações para atender o grande número de portugueses que para cá vieram. Cabe ressaltar que, apesar das mudanças ocorridas e a tentativa do Estado de suprir o vazio deixado pelos jesuítas, a educação brasileira nesse período ficou extremamente comprometida. O analfabetismo e o ensino precário agravava-se com a democracia pombalina. A educação encontra-se à deriva e aumenta a distância entre os letrados e a maioria da população analfabeta em solo brasileiro. Terminamos, assim, um período de grandes acontecimentos educacionais no Brasil colônia. Agora, adentraremos para um novo contexto histórico, o Brasil Império. Diante das dificuldades encontradas no período anterior, será que conseguiremos superá-las nessa nova fase da história do Brasil? O que vocês acham? Vamos saber? Vamos lá. Como mencionado anteriormente, a chegada da família real ao Brasil, então colônia de Portugal,
trouxe mudanças profundas à educação brasileira. A primeira medida tomada por Dom João VI, então rei de Portugal, foi instituir o ensino superior não teológico, visando atender às necessidades da corte que para cá vieram. Nesse mesmo período, surgiram também os cursos profissionalizantes em nível médio e superior. Cabe ressaltar, pessoal, que a tradição escolar brasileira, desde sua implantação, traz em si uma cultura elitista, cujo objetivo era as classes dominantes e os interesses do governo. Ao criar as primeiras escolas de ensino superior, Dom João VI visava formar oficiais do Exército e da Marinha para a defesa da colônia. Foram criadas no Brasil Império universidades para formarem engenheiros, médicos e militares. Criou-se ainda a Imprensa Régia, a Biblioteca Nacional e o Jardim Botânico. Com a corte portuguesa no Brasil, Dom João tomou uma série de medidas com o intuito de amenizar a vida dos portugueses aqui, assim como conseguir governar com mais tranquilidade. Apesar de sabermos que essas mudanças foram realizadas com o objetivo de facilitar e incentivar a permanência daqueles que vieram de Portugal, não podemos deixar de mencionar que foi o primeiro passo para mudanças significativas na estrutura política, econômica, educacional, cultural e social do nosso país. Foi o início do nosso caminho para a independência. Deixamos de ser colônia e passamos a ser império. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura da educação no Brasil Imperial? De olho no slide para sabermos um pouco mais sobre essa estrutura. A educação no Brasil Imperial foi estruturada em 3 níveis. O ensino primário destinava-se à escola de ler e escrever. O ensino secundário manteve-se com as aulas régias e o ensino superior não sofreu alterações. Após essa estruturação e adequações realizadas a partir do cotidiano vivenciado, ocorre a concretização do Ideal Nacional de Educação Pública, com a intervenção gradativa do Estado, que estabeleceu a escola elementar universal leiga, gratuita e obrigatória. Inicia-se assim, pessoal, a tentativa de associar a educação ao bem-estar social. Em 1824, nós temos a nossa primeira Constituição outorgada e nela um artigo dedicava-se especialmente à educação. O artigo 179, que dizia que a instrução primária deveria ser gratuita a todos os cidadãos. Assim, em 1827, foram construídas escolas de primeiras letras para se cumprir o que dizia a nossa primeira Constituição. Em outubro de 1827, tivemos a redação de uma nova lei que versava sobre o ensino elementar. Essa lei afirmava a educação como dever do Estado, além de falar sobre a distribuição racional do ensino para todo o território nacional. Contemplava apenas as escolas de primeiras letras e propunha o uso do método lancasteriano nas escolas. Mas o que foi esse método? Vocês já ouviram falar sobre ele? O método lancasteriano propunha um sistema de ensino mútuo, ou seja, um sistema baseado em monitoria. Nessa proposta, o ensino acontecia por ajuda mútua entre os alunos mais adiantados e os menos adiantados. Vocês conseguem ver traços do método lancasteriano em nossa atualidade? Existem escolas que adotam o sistema de monitorias em sua cidade? O que você pensa sobre isso? Concorda com a monitoria ou discorda?
Ainda sobre a lei de 15 de outubro de 1827, temos alguns pontos que acreditamos merecer destaque. Para isso, de olho no slide. O ensino era bastante limitado quanto ao grau, apenas um, o primeiro grau. O objetivo dessa lei de 15 de outubro de 1827 era exclusivamente a alfabetização, ou seja, as primeiras letras. Havia muita discriminação em relação ao gênero. Os meninos estudavam geometria, matemática e as meninas economia doméstica. É interessante ressaltar que durante muito tempo em nossa educação não existia escola para meninas. Dizia-se que a mulher deveria ser criada para casar e não havia necessidade de estudos. Quando criou-se uma escola para meninas, o que se ensinava nessas escolas eram as tarefas domésticas ou a economia doméstica. Era ensinado a cozinhar, bordar, para que pudessem cuidar bem dos seus maridos, seus filhos e de suas casas. Cabe ainda ressaltar um importante decreto, instituído em 1826. De olho no slide para sabermos o que falava esse decreto. O decreto de 1826 criou 4 graus de instrução: as pedagogias das escolas primárias, liceus, ginásios e academias. Propôs a criação de pedagogias em todas as cidades e vilas e previa exames para a seleção de professores para nomeação. Esse decreto, pessoal, trata-se da primeira lei geral relativa ao ensino elementar. Tornou-se um marco na educação imperial e passou a ser a principal referência para os docentes do primário e ginásio das províncias. Tratou dos mais diversos assuntos, como descentralização do ensino, remuneração dos professores e mestras, ensino mútuo, currículo mínimo, admissão de professores e escolas de meninas. Em 1834, é promulgada uma nova Constituição. Nela, a educação ganha um novo olhar das autoridades competentes, atendendo um número maior de famílias e de regiões. Entretanto, quando as coisas pareciam caminhar no rumo certo para a educação brasileira, eis que surge o Ato Adicional de 1834, que determinava que as províncias passariam a ser responsáveis pela administração do ensino primário e secundário. Essa reforma descentraliza o ensino, atribuindo à coroa a função de promover e regulamentar o ensino superior, enquanto as províncias ficaram de fato responsáveis pela escola elementar e secundária. A partir desse ato adicional, percebemos que o governo central ficou encarregado da educação da elite. A educação básica ficou comprometida, pois o governo se isentasse da responsabilidade da educação elementar para todos. Houve a criação de sistemas paralelos de ensino em cada província. As verbas destinadas para as mesmas, para o custeio da instrução pública, era ínfima, insuficiente, pequena para fazer frente às responsabilidades dessas províncias. Assim, a principal consequência do Ato Adicional de 1834 foi a inexistência de um sistema único de instrução no país. Os sistemas existentes nas províncias eram desiguais e diferentes. Como vocês podem ver, pessoal, durante a primeira metade do século XIX, não houve, no Brasil, uma proposta de educação sistemática, planejada. As mudanças tendiam a resolver problemas imediatos, que serviam para diminuir a defasagem da nova sede do Império em relação a outros países e para atender às demandas da coroa.
A década de 1850 foi marcada por uma série de realizações relevantes para a educação institucional no Brasil. Vamos conhecê-las? A primeira delas foi a criação da Inspetoria Geral da Corte para orientar e supervisionar o ensino brasileiro. Era de responsabilidade desse órgão estabelecer regras para o exercício da liberdade de ensino e para a preparação de professores primários, reformular os estatutos dos colégios preparatórios no sentido de adequá-los aos padrões dos livros usados nas escolas oficiais. Duas características eram marcantes nesse período para o ensino: a carência de vínculos efetivos com a vida prática no ensino, ou seja, o ensino não preparava para a vida. E a segunda relaciona-se ao ensino ser mais voltado para os jovens do que para as crianças. Outro elemento marcante nesse período foi a Reforma Leôncio de Carvalho, de 1879, que instituiu a liberdade do ensino primário e secundário no município da Corte e a liberdade do ensino superior em todo o país. Por liberdade de ensino, a nova lei, baseada no decreto número 7.247, entendia que todos os que se achavam por julgamento próprio capacitados a ensinar poderiam expor suas ideias e adotar os métodos que os conviessem. A frequência aos cursos secundários e superiores no Brasil, nesse período, eram livres, de forma que os alunos poderiam escolher com quem queriam aprender e, após o término dos estudos, deveriam ser submetidos aos exames de seus estabelecimentos de ensino regulamentado. Vemos que o Decreto 7.247 de 1979 permitia que as instituições de ensino se organizassem por matérias, de modo que os alunos poderiam escolher as matérias que cursaria e as que julgassem desnecessárias diante do exame final. As escolas eram aconselhadas a serem rigorosas nos exames. Em 1879, Leôncio de Carvalho estabeleceu normas para o ensino primário, secundário e superior. Mas quais seriam essas normas? Vamos conhecê-la? De olho no slide para saber um pouco mais. A nova lei de 1879 defendia a liberdade de ensino, a liberdade de frequência, de credo religioso. Defendia também a criação das escolas normais e o fim da proibição de matrícula de escravos. Os vestígios do ensino imperial ainda estão presentes no modo de organizar o ensino secundário, que acompanha, para sua estruturação, o parâmetro oferecido pelos exames vestibulares. Como algo que está tão distante, pode parecer tão próximo, não é mesmo? Outra questão que nos chama a atenção nesse período é o caráter propedêutico assumido pelo ensino secundário. Entende-se por propedêutico o ensino organizado com o único objetivo de levar o aluno a um nível mais adiantado. É sempre um ensino preparatório para o acesso à universidade. Alguma característica com nossa atualidade? Esse seria um ensino próximo ao nosso? O que vocês pensam sobre esse tipo de ensino, pessoal? O ensino propedêutico, somado ao seu conteúdo humanístico, fruto da aversão ao ensino profissionalizante, fundamentado numa ordem social escravocrata, constituiu em um fator do atraso cultural das escolas brasileiras, até as décadas recentes, quiçá até a nossa atualidade. Em 1882, Rui Barbosa sugere a liberdade do ensino, o ensino laico e a obrigatoriedade da instrução, obedecendo às normas emendadas pela maçonaria internacional. Após a independência, em nome dos princípios liberais e democráticos, são redigidos planos visando nova política no campo da instrução popular. Mas, na prática, pouco se concretiza.
Fazendo uma análise histórica da nossa história da educação, cabe ressaltar que até a proclamação da República em 1889, praticamente nada se fez de concreto pela educação brasileira, ou que muito pouco se fez. A instrução primária, a profissional e o ensino normal ficaram inteiramente subordinados a iniciativas e possibilidades econômicas dos estados, da mesma forma que se subordinavam às províncias no Império. Dada a inexistência de instrução básica comum, considerada necessária à formação da consciência nacional, vários projetos de lei foram elaborados nesse sentido. Em 1890, é criado o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, cujo objetivo era exatamente se voltar para o ensino e para a educação em um novo país, um Brasil independente, para que esse pudesse tomar novos rumos. Entretanto, esse ministério durou pouco mais de um ano. Cabe ressaltar, pessoal, que o ensino no Brasil sempre foi de caráter elitista e excludente. Estava voltado para as camadas sociais mais altas. Excluía os escravos, grande parte dos pobres, negros ou brancos, e também das mulheres. Nesse contexto, muitos pedagogos marcaram suas ideias e as práticas pedagógicas predominantes nesse período estudado. Dentre muitos outros pedagogos, destacamos Pestalozzi, Froebel e Herbart. Vamos agora conhecer um pouquinho das ideias desses pedagogos? De olho no slide para saber um pouco mais sobre o pedagogo Pestalozzi. É considerado um dos defensores da escola popular extensiva a todos. Reconhece firmemente a função social do ensino, que não se acha restrito à formação do gentil homem. Então, pessoal, Pestalozzi desenvolveu um método no qual acreditava que o ensino deveria partir do mais fácil e simples para o mais difícil e complexo. Foi um dos pioneiros da pedagogia moderna, influenciando profundamente todas as correntes educacionais, tornando-se uma referência para a educação brasileira. Fundou escolas e defendia uma educação capaz de atingir o povo, em um período em que o ensino era privilégio exclusivo das elites. Admirável Pestalozzi, não é mesmo, pessoal? Vamos agora conhecer o nosso outro pedagogo, o Froebel. Vamos conhecer um pouco mais das suas ideias? O Froebel privilegia a atividade lúdica por perceber o significado funcional do jogo e do brinquedo para o desenvolvimento sensório-motor e inventa métodos para aperfeiçoar as habilidades. Froebel foi discípulo de Pestalozzi, foi o criador dos hoje famosos jardins de infância. Defendia um ensino sem obrigações, porque para ele o aprendizado depende dos interesses de cada um e se faz por meio da prática. Foi um dos primeiros educadores a considerar a infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas. As técnicas utilizadas até hoje na educação infantil devem-se muito a Froebel. Para ele, as brincadeiras são o primeiro recurso no caminho da aprendizagem. Vamos agora ao nosso terceiro pedagogo, de olho no slide para conhecermos um pouco mais sobre as ideias de Herbart. Para Herbart, a conduta pedagógica segue 3 procedimentos básicos: o governo, a instrução e a disciplina. Herbart foi o precursor da psicologia experimental aplicada à pedagogia, via a educação como ciência. Sobre a conduta pedagógica defendida por ele, ressaltava que o governo é a forma de controle.
da agitação da criança, inicialmente exercido pelos pais e depois pelos mestres, com a finalidade de submeter a criança às regras do mundo adulto e viabilizar o início da instrução. A instrução é o principal procedimento da educação e pressupõe o desenvolvimento dos interesses, determina quais as ideias e experiências que receberão atenção por parte do indivíduo. Herbar não separa a instrução intelectual da instrução moral, pois para ele uma é condição da outra. Para que a educação seja bem-sucedida, é conveniente que sejam estimulados o surgimento de múltiplos interesses. A disciplina para Herbar é a responsável por manter firme a vontade educada, no caminho e no propósito da virtude, supondo autodeterminação, que é uma característica do amadurecimento moral, levando para a formação do caráter que está sendo proposto. Ao contrário do governo, que é heteronômo e exterior, mais adequado ao trato com as crianças. Observamos que cada um, à sua maneira, contribuiu para o ensino que temos em nossa sociedade atual. Claro está que muitos foram os estudos e teorias desenvolvidos para se chegar à educação que temos hoje. Dedicaremos uma unidade inteirinha para estudarmos acerca da educação do período republicano. Mas agora, vamos fazer uma retrospectiva do que foi visto até aqui nesta unidade? Resumidamente, o período aqui estudado se dividiu em 3 fases. A primeira, de 1549 a 1759. Fase essa caracterizada pelo predomínio dos jesuítas. Fase da implementação do ensino religioso, que se estendeu até a expulsão desses jesuítas. A segunda fase, de 1759 a 1808, foi o período das reformas do Marquês de Pombal, denominado também de período pombalino, que se inicia após a expulsão dos jesuítas e termina com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. A terceira fase, de 1808 a 1889, período esse que inicia-se com a chegada de Dom João VI ao Brasil e sua corte, e encerra-se com a proclamação da República, traz para nós mudanças a partir desta ação, a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido compreender os aspectos políticos, econômicos, sociocultural e ideológicos da realidade educacional nos períodos compreendidos entre o Brasil colônia e o Brasil império. E agora, vamos fazer a nossa costumeira atividade de aprendizagem? Vamos lá? De olho no slide. Lembrando que essa atividade é avaliada, tá, pessoal? Diante das discussões apresentadas, respondam as seguintes questões. Questão 1. Quais objetivos da educação jesuítica no Brasil e quais as consequências da expulsão destes? Questão 2. Leia a afirmativa abaixo e disserte sobre ela. Uma das características que marcou a história do ensino no Brasil ao longo do século XIX foi seu caráter elitista e excludente. A afirmativa está no caderno didático na página 59. Bom trabalho a todos! E aí, pessoal? Tranquila a atividade, não? Tenho certeza que vocês responderam com louvor. Vamos então às sugestões de respostas? A questão 1, bem mais pontual, consiste em analisar o conhecimento de vocês acerca de um importante período educacional brasileiro, a educação jesuítica, seus objetivos e suas consequências, assim como as consequências da sua expulsão. Sobre a educação e seus objetivos, penso que seria válido que vocês tenham mencionado que a educação jesuítica se fundamentava no ensino do português, na doutrina cristã e no ensino do ler e escrever, fundamentos esses chamados de ensino básico.
Os jesuítas, então, utilizavam esse ensino para alcançar os seus objetivos, que era a difusão e conservação da fé católica entre os senhores de engenho, colonos, negros, escravos e indígenas, enfim, a população desse Brasil colônia. Seu objetivo principal era desenvolver o trabalho pedagógico convertendo o gentil, impedindo que os colonos desviassem da fé católica. Cabe ressaltar que os jesuítas educavam e instruíam os filhos da elite colonial, ao passo que os indígenas catequizavam, mostrando assim a via excludente e elitista da sua educação em nosso país. No que tange às consequências da expulsão dos jesuítas para a educação brasileira, vocês deveriam ressaltar que a educação, a partir de 1959, tinha por objetivo servir os interesses do Estado e não mais da Igreja. Com a expulsão dos jesuítas, ocorreu uma ruptura histórica em um processo já implantado e consolidado como modelo educacional no Brasil. Essa expulsão provocou um retrocesso no já defasado processo educacional. Deixou de existir no Brasil 18 estabelecimentos de ensino secundário e cerca de 25 escolas de saber ler e escrever. E a principal dificuldade era encontrar professores preparados que pudessem romper com o ideal da educação jesuítica, uma vez que a maioria dos professores que estavam nesse período no Brasil tinham sido formados com esse ideal. A questão 2 é de caráter pessoal, consiste em uma análise crítica acerca do que vem sendo mencionado desde os primórdios da nossa história educacional, o caráter excludente e elitista da educação. Começa-se já no período colonial, em que os jesuítas educavam e instruíam as elites e catequizavam para a subserviência os indígenas. No Brasil Império, não foi diferente. As decisões tomadas pelas elites governantes era que ditavam as normas e regras para os governados. Esses necessitavam serem educados para que tivessem consciência da formação da nação, legitimando assim as ações da elite letrada. Então é basicamente isso, pessoal. Desejo que tenham conseguido responder tranquilamente essa nossa atividade. No mais, agradeço a todos pela atenção e os convido para continuarmos nossas discussões em nosso ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima aula, pessoal. Grande abraço, salve, salve!